Boa noite. Hoje vamos falar a respeito de um artigo da professora Darcília Simões. É um artigo importante para nós que estamos adentrando no universo acadêmico e que vai tocar em questões relacionadas tanto à pesquisa quanto à produção textual acadêmica. Bem, a professora Darcília Simões trabalha na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no setor de língua portuguesa. Ela é pesquisadora também em grupo de semiótica, leitura e produção de texto, autora de diversos livros, de maneira que, além de professora, ela desempenha também funções na pesquisa acadêmica. Então, que une essas duas qualidades que talvez sejam indispensáveis hoje no ambiente da pesquisa, né, e do ensino. Entre os livros mais recentes da professora encontra-se A Contribuição da Semiótica no Ensino e na Pesquisa, lançado o ano passado, lançado em 2010, Iconicidade Verbal, Teoria e Prática, de 2009, Língua Portuguesa, Educação e Mudança, de 2008, entre outros. Bom, o texto em questão intitula-se A Produção de Textos Acadêmicos. É um texto que foi apresentado no congresso do programa de pós-graduação em letras da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Esse congresso teve lugar no ano de 2005. Pois bem, o artigo de Darcília trata acerca dos dilemas da pesquisa e da produção textual acadêmica na contemporaneidade. E ele objetiva diagnosticar justamente o problema ou os problemas envolvendo a temática em questão, e bem como sugere algumas estratégias para reverter o quadro. O artigo está dividido em 10 tópicos, dos quais a gente vai destacar alguns agora para vocês. Darcília começa discutindo acerca da importância justamente da pesquisa e destaca que a pesquisa acadêmica ela tem como um dos seus objetivos propiciar uma melhor qualidade de vida, ou seja, que a pesquisa está essencialmente ligada às condições de vida e que privilegiaria, então, uma intensidade de melhora nas condições sociais. No entanto, que se percebe, segundo Darcília, é uma proliferação de baixas qualidade, uma proliferação de pesquisas de baixa qualidade. Isso faz com que profissionais adquiram uma titulação que não corresponde às suas reais capacidades. Mas Darcília assevera: o problema não está na pesquisa em si, e sim na baixa formação, na formação de baixa qualidade dos pesquisadores. O problema que o autor identifica no subtítulo chamado A Circulação da Informação, se percebe que as produções acadêmicas acabam, em sua maioria, ficando restritas nas bibliotecas de pesquisa e não alcançam um público maior. De maneira que existe um problema
relacionado ao mercado editorial e às pesquisas aos pesquisadores. Esse impasse acaba impedindo com que as pesquisas alcancem um público maior. Mas isso não é culpa somente das editoras, mas também dos pesquisadores que não alcançam utilizar uma linguagem adequada. Então que a autora identifica a leitura e a aprendizagem como algo conjunto, e daí a importância de saber ler, de desenvolver boas estratégias de leitura. Nas palavras da autora, aprender a estudar é aprender a ler. A leitura, um subtítulo seguinte, que se chama Como obter prazer em atividades de leitura, a leitura deveria então ser propiciada através da instrução de profissionais qualificados para tanto, e o professor teria como um dos objetivos saber despertar esse hábito da leitura, ao mesmo tempo em que deveria desenvolver estratégias para a habilidade leitora. E se deve, então, eleger um tipo adequado de leitura. Esse tipo adequado de leitura justamente está ligado aos recursos que facilitam essa leitura. E no caso da leitura acadêmica, nós teríamos então alguns métodos para melhor aprender um texto. Aprender no sentido também de melhor memorizar ele. A autora destaca que um texto que se lê, mas que não se recorda, é como um texto que não foi lido, em certa medida. Então, que no caso do meio acadêmico, estratégias como o fichamento, a resenha e o resumo teriam uma importância fundamental justamente para a memorização de certas informações, de certos conceitos. Começamos pelo fichamento. Brevemente, a autora destaca que um fichamento pode então ser realizado a partir da cópia direta ou da paráfrase. O fichamento nada mais é do que a anotação, a prática de fazer notas de passagens que nos chamam a atenção, passagens que achamos ser fundamentais no texto. E essas notas poderiam ser feitas, então, ou através da transcrição literal de passagens do texto, ou através de paráfrase, ou seja, através de uma escrita indireta do texto, certo? Um outro procedimento, uma outra estratégia que facilita a leitura acadêmica seria justamente a prática de resenhas críticas. Já nesse procedimento, o leitor se coloca como alguém que dialoga com o texto e, na sua resenha, se coloca então favorável ou contrário a certas passagens. Então, que é um exercício um pouco mais elaborado do que o fichamento. Exige, portanto, uma leitura mais apurada e, sem sombra de dúvida, releituras. Então, que para o desenvolvimento de uma resenha crítica seria indispensável que o leitor lesse mais de uma vez o texto. Uma outra estratégia que facilita então essa leitura acadêmica é o resumo, que também exige
um preparo maior, um entendimento maior do texto, já que, no resumo, o leitor deve escrever com as suas próprias palavras passagens que ele considera essenciais, porque se ele for descrever minuciosamente todas as passagens do texto, não seria um resumo, seria uma transcrição do texto, de maneira que não teria muita serventia, né? Então que a autora elenca algumas estratégias que poderiam facilitar a leitura dos textos acadêmicos, sobretudo. Bom, nós sugerimos para o público a consulta do sítio darciliasimões.pro.br, onde vocês obterão uma série de informações acerca da pesquisadora Darcília Simões, também artigos, publicações, a pesquisa que ela vem desenvolvendo mais atualmente. Então fica o convite a todos, agradecemos a atenção, esperamos que tenha sido de alguma valia a nossa exposição. Até mais, boa noite.